Olá, doutor Gabriel Portela, é um prazer conversar com o senhor e trazer as perguntas dos nossos ouvintes, o que eles têm de curiosidade, de questionamento, que eles não sabem, mas que muitas vezes têm como direito, não é? Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores. E é um prazer estar com você aqui, Thiago. Quero desejar aqui muito sucesso nesse programa e vamos estar aqui também colaborando, esclarecendo as dúvidas. O direito previdenciário, o direito do aposentado, eles não fazem ideia quantos direitos os assistem, não, doutor? Sim, são muitos direitos, do aposentado, do trabalhador em geral, e muitas vezes, por ser muito amplo, o leque de direitos, as pessoas às vezes não têm acesso a todas as informações. Doutor, eu tenho aqui algumas perguntas que nossos ouvintes já encaminharam para nós. O Paulo Sérgio, por exemplo, caí enquanto jogava futebol no final de semana, estava fora da empresa, sofreu uma lesão contínua, permanente. Ele tem direito a algum tipo de benefício? Muito bem. A pessoa que sofre um acidente, a gente chama de acidente de qualquer natureza, um acidente que foi fora do ambiente de trabalho, ele tem sim o respaldo legal e o respaldo previdenciário. O INSS ele tem benefícios que visam proteger esse trabalhador dentro e fora do trabalho. No caso do Paulo, ele estava jogando futebol no final de semana, e por uma fatalidade acabou lesionando aí o joelho. Com certeza ele passou algum tempo ali afastado, só que existe às vezes certas brincadeiras que acabam deixando resultados aí definitivos, e o futebol é um deles, nesse caso, ele tendo lesões que limite ele para o trabalho, ele pode receber do INSS o auxílio acidente. O auxílio acidente é aquele benefício destinado àqueles trabalhadores que sofreram um acidente. Tá? Tem que ser necessariamente um acidente, não uma doença. Ele estando fora do trabalho, sofreu um acidente, agora ele vai ter que conviver com essa limitação, ele terá sim direito a um benefício que chama aí o auxílio acidente, que o INSS vai pagar para ele até a aposentadoria, tá? É até o fim da vida. Se ele não se aposentar, vai até o final da vida. Esse benefício ele corresponde a 50% do salário-benefício. Possivelmente ele ficou um tempo afastado pelo INSS para recuperar, mas o INSS deu alta, porém ele ainda permanece com sequelas e essas sequelas são definitivas. Então ele tem direito sim ao auxílio acidente, ele vai permitir ele continuar trabalhando normalmente, com as suas limitações, é claro, porém ele vai receber essa indenização do INSS, esse auxílio acidente. Então ele não perde? Não, ele não perde, só vai perder se aposentar, que daí vai incorporar a aposentadoria. Quem recebe auxílio acidente, mesmo que ele venha a ficar desempregado, ele continua recebendo enquanto aí perdurar a limitação. Como o médico já declarou que é uma limitação definitiva, é definitivo o benefício. Mas ele precisa recorrer para conseguir esse benefício? É um processo que demora? Tiago, normalmente o que acontece, o INSS, quando alguém se machuca ou fica doente, ele afasta por um tempo, E quando a pessoa passa pela perícia e o perito do INSS entende que a pessoa está apta para voltar ao trabalho, no caso dele, apto com restrições, o INSS dá alta. Normalmente, não é o usual o INSS conceder o auxílio acidente espontaneamente. Deveria, mas não é isso que acontece na prática. Na prática, normalmente, o INSS acaba dando alta, a pessoa volta a trabalhar, às vezes com as suas limitações ali, mas muita gente desconhece esse direito, que é o auxílio acidente, mas ele normalmente, para poder obter esse direito, ele vai ter que ingressar com um pedido judicial contra o INSS. Olha só, agora tem uma outra pergunta aqui, que é da Neide. Da Neide não, é do Sérgio, do Jardim do Lago. Tenho problema de saúde e estou afastado. Qual é a diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Muito bem. O auxílio-doença, ele é destinado àquelas pessoas que estão doentes, estão em tratamento,
porém existe uma perspectiva de melhora, né? O auxílio-doença ele pode ser acidentário, originado de um acidente do trabalho, né? A pessoa sofreu um acidente do trabalho e está lá recuperando. Ou uma doença, né? Pode ser qualquer fatalidade, qualquer doença que leve a pessoa a estar incapacitado para o trabalho. Só que quando ele passa pelo perito do INSS, o perito diz o seguinte: olha, você está doente, porém nós entendemos que a sua doença te limita temporariamente. Você está totalmente incapacitado, mas é temporária a sua limitação. Quando, após 1, 2, 3 perícias, se identifica que ele não tem melhora e que aquela doença ou aquela limitação vai ser definitiva e total, daí é convertida em aposentadoria por invalidez. Agora tem uma pergunta da Neide Ramos, que é do Jardim Eulina. Sou cuidadora da minha mãe doente, não tenho renda. Há algum benefício que eu possa buscar? Bem, nós temos que analisar o seguinte: a pessoa que está cuidando, né, de um idoso, ela precisa também se precaver. Tá? Eu sei que isso acontece muito nas famílias, de repente o pai ou a mãe fica doente e um dos filhos tem que se dedicar para cuidar dos pais. E às vezes ele acaba deixando o trabalho, deixa os seus afazeres para dedicar, né? Realmente é muito bonito ver isso nas famílias. Mas o que acaba acontecendo? Chega num determinado momento que essa pessoa acaba ficando desamparada. Por quê? Às vezes o pai recebeu uma aposentadoria, a mãe recebeu uma aposentadoria e acaba falecendo, e aí não tem nada para amparar essa pessoa que cuidou dos pais. O que é importante? Que essa senhora, ela contribua também com o INSS, tá? Nem que seja ali com o mínimo, com o salário mínimo, faça ali a sua contribuição como contribuinte para manter esse vínculo e futuramente, se necessário, né, quando completar a idade ou o tempo de contribuição, ela possa também se aposentar, ou mesmo se ela vier a ficar doente, ela possa usufruir de um auxílio-doença. Doutor, tem uma aqui que é do Marcos Silva, do Jardim Aurélia. Tenho 52 anos e fiquei 10 anos sem contribuir. Dá para voltar a pagar o INSS para aproveitar o tempo que já foi pago, já foi adquirido no passado? Marcos, todo o tempo que você contribuiu, isso não se perde, tá? O que você perde quando você para de contribuir é a condição de segurado. Você contribuiu por um período, aí 10 anos, ficou um tempo agora desempregado, sem contribuir de forma autônoma ou facultativa, você perdeu a condição de segurado, mas o tempo que você contribuiu estará guardadinho, ele pode ser somado, reativado e somado ao novo tempo que se você passar a contribuir a partir de agora, tá? Então é muito importante, se já tem um bom tempo de contribuição, oriento que você volte ou a contribuir aí de forma facultativa ou de repente com carteira assinada, né? Mas esse tempo que você contribuiu vai se somar para a sua futura aposentadoria, sim. Bom, acho que essa resposta também responde à pergunta da Sandra Regina do DIC 5, que diz assim: trabalhei muitos anos sem carteira assinada como doméstica. Tem como contar esse tempo para aposentadoria? Na verdade, esse tempo não, né, doutor? Então, ela precisaria contribuir. Se não for feito nada judicialmente, esse tempo fica perdido. Porém, é possível, através de uma ação trabalhista, reconhecer o período trabalhado, mesmo que seja período aí de 5, 10 anos atrás. Porém, para isso você vai ter que ter provas, tem que se ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para declarar esse período trabalhado e depois é feita a averbação na carteira de trabalho desse período para contar como aposentadoria, né? Então é muito importante. Eu acho que hoje em dia muita gente, às vezes, para ganhar um pouquinho mais, prefere trabalhar sem registro, trabalhar sem vínculo, porém lá na frente, na hora de aposentar, vai fazer falta esse tempo de contribuição. A Ana Lúcia diz assim, do São Bernardo: trabalho por conta com costura e doces, faço uns bicos de faxina. Se eu começar a pagar o INSS, isso conta para me aposentar mais para frente? Mas sim, vai demorar, né, doutor? Vai demorar. Mas conta. É importante começar a contribuir, né? Estou com 30 anos, com 40 anos. Comece. O importante é começar e manter a constância de contribuição, ou como contribuidor facultativo, ou através do MEI,
né, de alguma forma você estar vinculado ao INSS é muito importante. Tem uma aqui muito interessante, doutor, é da Marlúcia Cristina do Jardim Lisa. A primeira empresa que trabalhei com insalubridade e periculosidade fechou e preciso de um documento que comprove isso para poder se aposentar. Como que ela deve agir se a empresa fechou? Bem, quem trabalhou em ambiente insalubre é muito importante. É claro que a pessoa ter ali os documentos que comprove que o ambiente era insalubre, porque cada 5 anos acaba ganhando um praticamente na aposentadoria, né? Quando não se tem esses documentos, é importante de repente você pedir ao sindicato da categoria, tá? Se a empresa já fechou, não existe, de repente, através de uma ação judicial é possível obter esses documentos, que normalmente eles ficam arquivados ali no Ministério do Trabalho e Emprego, ou mesmo através de uma perícia apurar-se o risco e o grau de insalubridade que existia naquela época. É um processo mais demorado. O ideal é que a pessoa, quando sai da empresa, ela já receba ali todos os documentos técnicos, né, que conste a insalubridade para depois aposentar. Mas se não for possível obter naquela época, através de um pedido judicial é possível se apurar esse período. Agora, doutor, essa daqui acho que é a dúvida de muita gente, que é a dúvida da Lúcia Helena do Nova Europa. Meu marido se aposentou, só que continua trabalhando. Ele pode perder o benefício? Não, a aposentadoria é algo irrevogável, tá? Então, na verdade, hoje, Tiago, a situação que o brasileiro está, né, financeiramente, hoje o teto do INSS não é tão alto, ao torno de 7 mil e poucos reais, muita gente às vezes consegue aposentar, mas aquela aposentadoria não é suficiente para continuar sustentando toda a família. Então é necessário continuar trabalhando. O trabalho após a aposentadoria não interfere em nada, não prejudica em nada a aposentadoria. Agora tem uma aqui, doutor, que entra naquela questão da importância de ter vínculo trabalhista, de trabalhar e contribuir, porque, olha, é o caso da Cláudia Lima do Jardim Campos Elíseos. A Cláudia pergunta assim: fui contratada como PJ, mas trabalho igual a quem tem carteira. Tem algum direito se for mandado embora? Bem, é um tema que hoje, inclusive, está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Mas hoje, a pessoa que trabalha como pessoa jurídica, mas de fato é um empregado, ela tem todos os direitos que o empregado deveria ter. De fato, não é remunerado, pago da forma correta, e nem o seu empregador vai te pagar porque ele já te contratou com a ideia de que você vai ser uma pessoa jurídica. Porém, a fraude trabalhista, a pejotização, onde a pessoa de fato não é um prestador de serviço, não é uma empresa e na verdade é um empregado, isso na justiça é possível a pessoa reverter e buscar todos os direitos que foram aí suprimidos. Por exemplo, quem trabalha como PJ não tem 13º, não tem férias, não tem o fundo de garantia recolhido, né? Quando é demitido, muitas vezes não tem nem aviso prévio, não tem multa rescisória. Então, todos esses direitos é possível... Se sofre um acidente, não consegue também o auxílio? Não consegue, porque ele está trabalhando como se fosse um prestador de serviço, né? Então, é muito importante que essa pessoa busque na justiça. Como eu disse, o STF está discutindo o tema, mas o grande histórico de decisões tem dito que se houve uma fraude, a pessoa não era um PJ, na verdade era um empregado, tem que ser tratado como empregado e receber os direitos de empregado, né? Agora, doutor, voltando para a questão de acidente, auxílio acidente, o acidente no trabalho, ele também dá esse direito do auxílio acidente, no caso de um acidente no trabalho? Sim. O que é importante, o auxílio acidente, ele é destinado a todo trabalhador que sofreu um acidente do trabalho, ou fora do trabalho, ou uma doença ocupacional. Então, por exemplo, o trabalhador, se ficar comprovado que ele sofreu um acidente do trabalho, ele vai, fica afastado, recupera, mas volta com sequelas para o trabalho, tem direito ao auxílio acidente, vai ser analisado, tem lesão definitiva, tem redução da capacidade de força de trabalho definitiva,
tem direito ao auxílio acidente. Ah, sofreu um acidente fora do trabalho. É uma pessoa que tem carteira assinada, tem um vínculo empregatício, sei lá, estava andando de moto, de bicicleta, sofreu uma lesão, está com limitação definitiva, pode voltar a trabalhar, mas tem essa limitação? Vai ter o direito ao auxílio acidente. Ah, eu tive uma doença do trabalho que me limita. Se ficar comprovado que essa doença está relacionada com o trabalho, é uma doença ocupacional, também tem direito ao auxílio acidente. Tá? Agora, doença comum não se aplica ao auxílio acidente. Tá? Então, se comprovado que foi um acidente típico ou atípico, ou um acidente de qualquer natureza, esse trabalhador tem direito a essa indenização que o INSS concede, né? Volto a frisar, é 50% do valor do salário de benefício, que é aquele salário que a pessoa recebe quando fica afastada pelo INSS, e vai por toda a vida até a aposentadoria. Né? Se não se aposentar, recebe até o final da vida. Mas corre o risco do perito ou do INSS dizer, olha, procure outra profissão? Sim, é o que a gente chama de reabilitação. Né? Normalmente, quando se tem um acidente grave, que houve uma perda de membro, perda de movimento, o INSS vai encaminhar aquele trabalhador para a reabilitação, para que ele continue trabalhando, mas uma função compatível com a limitação dele. Mas mesmo com essa reabilitação, o trabalhador tem direito a receber o auxílio acidente. Como eu já disse e reforço, infelizmente o INSS não tem estrutura para reabilitar todo mundo e muito menos para identificar quem ficou com lesão parcial definitiva. Tá? Então muitas vezes ele acaba dando alta e fica aí a critério da pessoa que sofreu, do segurado que sofreu essa lesão, buscar na justiça o seu direito. Porque na verdade é um direito e o INSS evidentemente vai tentar não arcar com isso, porque é responsabilidade dele, né, doutor? Sim, quando a gente começa a contribuir com o INSS, a empresa também paga a cota parte dela, né, sobre o salário do empregado, a ideia, né, que a legislação prevê é ter uma seguridade social, é ter um seguro social para aposentadoria, para acidente, para doença, né, para amparo social para aqueles que estão desamparados, pessoas idosas. Doutor, tem uma última pergunta aqui, que é do Carlos Alberto, do Jardim Florense. Fui registrado, mas a empresa não depositava o FGTS. Tem como recuperar isso? Sim. O FGTS faz parte das obrigações contratuais. Tá? Sobre o salário que a empresa paga para o empregado, para o trabalhador, ela tem a obrigação legal de depositar na conta da Caixa, a conta do FGTS, 8% sobre o salário. Se ela não fez esse depósito, né, é possível você buscar, através de uma ação judicial, o pagamento desses valores que não foram pagos. Inclusive, o FGTS, quando tem uma demissão imotivada, ou seja, quando a empresa demite o funcionário, fora o valor que ela depositou, ela tem que pagar mais uma multa rescisória de 40% para o empregado. Né? Agora, se esse FGTS que a empresa precisa pagar é aquele que o senhor mencionou agora, que a empresa tem a parte dela para o INSS? Não, o FGTS é diferente do INSS. O FGTS é uma poupança que é feita destinada ao trabalhador para dar condições de futuramente, se ele ficar desempregado, ele ter condições de se manter. O FGTS também tem outras destinações, né? Para construção, compra de imóvel. Né? Hoje o governo liberou aí o saque aniversário, ou seja, todo ano libera lá um pouquinho, que é uma poupança do trabalhador, para amparo do trabalhador. Houve mudanças, né, na questão do saque aniversário recentes? Sim, a mudança é que quem opta, né, hoje pelo saque aniversário, quando ele é demitido, ele não pode sacar todo o valor que está depositado. Ele vai sacar somente a multa rescisória. Né? Então é até importante. Eu atendo muita gente no escritório, Thiago, que às vezes faz o saque aniversário e vai gastando esse dinheiro e quando realmente precisa dele, não tem. Então é importante você analisar se realmente o saque aniversário faz muito sentido. Porque o brasileiro, infelizmente, viu, Thiago, não tem costume de poupar dinheiro. É verdade. Não gosta de poupança. É verdade. Doutor Gabriel, muito obrigado pela participação aqui no programa Vitrine. Eu que agradeço, Thiago. Estamos aí sempre à disposição para estar esclarecendo as dúvidas e nesse papo muito bom. Tá?